uma pitadinha de alegria, uma colher bem grande de brincadeira, 500 gramas de criatividade e uma xícara cheia de histórias da Bíblia são os segredinhos das nossas receitas em cada programa. Mas eu não vou ensinar só receitas. Aqui as famílias vão aprender como usar a Bíblia na cozinha. Nós vamos fazer um montão de coisas fáceis, criativas, econômicas, deliciosas e sabe o que é mais legal? Super saudáveis. Que Delícias é um programa feito para famílias. E no final, até mesmo dentro da minha cozinha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todas as vezes que eu viajava de avião, eu ficava pensando no momento que as comissárias de bordo falavam sobre as máscaras de oxigênio. Máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você e depois nas crianças. E eu pensava, não, tem alguma coisa errada aí. Primeiro na criança e depois em mim. Mas com o tempo eu pesquisei, obviamente o procedimento está correto. Primeiro no adulto e depois nas crianças. Na nossa vida espiritual, ou na educação, é da mesma forma. Você não dá aquilo que você não tem. Então, como você quer ensinar as histórias da Bíblia se você não sabe? Se a sua Bíblia está guardada, pegando poeira? E eu não estou falando isso para você se sentir culpado. Puxa, eu não consigo, mais uma coisa que eu não consigo fazer. Não, ao contrário, eu estou falando isso para te encorajar, para que você possa abrir esse livro, porque diz lá em Lamentações 3:23, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã é um momento diferente e novo que você tem de recomeçar, de abrir esse livro e ver, ouvir, estudar e passar para os seus filhos histórias fantásticas de reis, de rainhas, de super-heróis que de verdade existiram, de castelos. A gente pode pensar na história da rainha Esther. Pensa comigo como foi especial, uma menina órfã que virou rainha. E aí a gente pode começar a pensar e pesquisar em diferentes áreas do conhecimento que hoje nós chamamos de disciplinas, geografia, história, matemática, ciências, português, e começar a explorar. Primeira coisa, onde eles moravam? Diz a Bíblia, e você precisa pegar oxigênio lá sozinho para você e ler esses detalhes. Diz a Bíblia que o rei Assuero morava, ele reinava em 127 províncias. Ele era muito poderoso, que ia desde a Índia até a Etiópia. Onde fica a Índia? Onde fica a Etiópia? Onde ele morava? Onde morava Esther? Num castelo. Você já imaginou o que é um castelo? Qual é a diferença de um castelo e de uma casa? E essa história da beleza? A Bíblia, ela tem detalhes fantásticos da história de Esther. Você imagina que ela ficou, junto com outras moças, 1 ano nesse tratamento de beleza? E a gente pode mudar o nome da história, não é inventar uma outra história, mas colocar um pouco de emoção. Eu colocaria Miss Brasil, ou 1 ano no salão de beleza. E por aí vai, quantas outras coisas. O próprio nome da Esther, ela tinha 2 nomes, Esther e Radassa. O rei também, Assuero e Xerxes. O meu nome, aqui no Brasil, é Valéria. Mas nos Estados Unidos, os americanos não conseguem falar Valéria, falam Valerie. Ou talvez na França, Valérie. E aí as crianças começam a perceber todas essas coisas tão interessantes que a Bíblia pode trazer e você, como família, pode explorar. Castelos, príncipes, princesas, aventuras, tantas coisas. E eu começo a imaginar como poderia ser fantástico se você começasse a ler mais a palavra de Deus e compartilhasse essa palavra de Deus com seus filhos. E imaginando tudo isso, você pode sonhar com a eternidade junto com eles. Agora, nós vamos para um momento de criatividade, que é lá no artesanato. Vamos lá? Deus é o grande Criador. E como criaturas que nós somos,
nós também temos o privilégio de criar. Não perca essa oportunidade com seus filhos. E hoje nós vamos fazer uma coroa, simbolizando a coroa da Rainha Esther, feita de papelão. Vamos lá? Mão na massa! Para essa atividade criativa, você vai usar um pratinho de papelão, de preferência um pouco maior, glitters, giz de cera, cola e tesoura. Só isso. Vamos lá? Primeiro passo, você vai dobrar o seu pratinho de papelão no meio e vai fazer com a tesoura 3 cortes. Um aqui no meio, o segundo aqui e o terceiro aqui do ladinho. Depois, você vai virar a sua coroa e você vai começar a decorar usando o giz de cera, usando o glitter, a cola. Vamos lá então. Você pode pintar com as cores que você quiser. Faça bem colorido, porque a coroa tem que ficar linda. Imagina quantas pedras caras que deveriam ter na coroa da Rainha Esther. Com certeza muitas, de cores diferentes. Agora que nós terminamos de pintar com giz de cera, nós podemos usar as colas coloridas para colocar em volta, para ficar bem brilhante. Tem até uma vermelha, poderia ser os rubis. Vou colocar a dourada aqui. Vou colocar a vermelha também. Vamos começar agora a colocar os glitters nas pontas da coroa. Posso usar cola e pincel ou a cola direta. Eu tenho de glitters umas estrelinhas bem lindas. Essa coroa vai ficar um charme. Bom, a nossa coroa agora da Rainha Esther já está prontinha e a gente precisa deixar secar. Mas eu trouxe uma outra coroa. Essa outra coroa, você vai perceber que está diferente da primeira. Se está mais bonita, se não está. Isso não importa. O que importa é a criatividade. É a criatividade que você vai dar oportunidade para os seus filhos. Faça junto com eles. Coloque para eles vários materiais à disposição e deixe eles criarem, porque essa coroa vai ficar muito bonita. Agora, nós usamos a criatividade aqui nesse momento de artes. E chegou a hora de ir para a cozinha. Vamos lá? Agora a gente vai entender como a Bíblia vai parar na cozinha. Vamos no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 17. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer uma das outras. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. Hoje, nós vamos fazer 2 receitas. A primeira delas é um macarrão com queijo saudável, que vai ser o cabelo da Rainha Esther. E a segunda receita vai ser um hambúrguer de aveia, que vai ser o rostinho dela. Vamos lá? 2 copos de água, 1 lata de leite de coco, 1/3 de castanha de caju, os temperinhos, 1 colher de chá de cebola em pó, 2 colheres de chá de sal, 1/3 de amido de milho, 2 colheres de sopa de suco de limão e vamos bater.
copo de pimentão vermelho. Bom, agora a gente vai colocar em um fogo bem baixo. Vamos colocar o molho, sempre mexendo até engrossar. Bom, agora que o nosso queijinho saudável já está pronto, nós vamos fazer a segunda receita, que é o hambúrguer de aveia. Uma xícara de água, um quarto de cebola e os temperinhos que você desejar. Eu coloquei uma colher de sopa de cominho, uma colher de sopa de alho em pó, uma pitadinha de orégano, um pouco de salsinha e uma colher de chá de shoyu. E agora, vamos mexer. Agora tem que deixar ferver. Bom, agora que a água já está fervendo com seus temperinhos, você vai colocar um quarto de xícara de amendoim batido no liquidificador, uma xícara e meia de aveia e mexe. Bom, nós colocamos depois na superfície fria para esperar esfriar. Bom, agora que está tudo prontinho, chegou a hora mais legal, a hora criativa de montar o nosso prato, o banquete da Rainha Esther. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos começar com o rostinho dela, que é o hambúrguer de aveia. E aí, nós podemos colocar os olhinhos da Rainha Esther, o nariz dela, usando o quê? Usando azeitona preta. Depois, os tipos de boquinha nós podemos usar com tomate e de diferentes tamanhos. E aí eu fiz uma boquinha um pouquinho maior e vem agora a parte do cabelinho. O cabelo da Rainha Esther, a gente pode escolher ou um cabelinho liso com esse tipo de macarrão ou um cabelinho enroladinho com esse outro tipo de macarrão. E aí nós podemos colocar em volta do rostinho dela. Eu imagino que a Rainha Esther tinha um cabelo bem comprido. Não sei se era tão comprido ou se era curto, mas eu imagino que deveria ser muito bonito. E tá pronto. Se eu quiser, eu posso colocar também alguns tipos de ervas para enfeitar o cabelinho dela. Eu vou colocar uma aqui, como se fosse uma trancinha, uma outra aqui. Lembra o molho que nós fizemos? Um molhinho de queijinho saudável. Nós vamos colocar em volta do cabelinho da Esther. Vou colocar em cima, vou colocar na parte de baixo também. Aqui nós temos manjericão, tomate, azeitona, tem muita coisa boa e saudável. E esse queijinho
muito gostoso. Vamos ver como é que ficou? Prontinho! A nossa que delícia de hoje foi o banquete da Rainha Esther. E você pode fazer o mesmo na sua casa com os seus príncipes e princesas. Mas sabe que o mais legal de tudo isso não é o fato de comer, de saborear esse banquete, mas é o processo que você vai passar com os seus filhos, o tempo de qualidade com eles, as oportunidades deles experimentarem novos sabores, novos ingredientes, novos temperinhos. Isso é o mais legal. E de verdade, o meu nem ficou muito bonito. Porque eu não sou profissional, mas os seus filhos são profissionais em criatividade. Que delícia! Você quer ter certeza? Faz e põe na mesa.